Hoje live de perguntas e respostas ao vivo. Eu tô entrando de novo porque caiu. Entrou uma ligação aqui do próprio Instagram. Quem vai participar da live não precisa fazer ligação. É só mandar o seu convite para participar, que eu vou aceitar aqui, vou aceitando uma pessoa por vez e aí vou chamando. Então vamos lá que eu vou chamar aqui a Simone. Já aceitei, aqui é só entrar e que a gente continua conversando. Ó, caiu, agora deu certo. Então, assim, resumindo, para a higiene da vulva no líquen, lavar a parte externa da genitália com um sabonete neutro, e hidratação pode ser um óleo hidratante, então tem alguns que a gente usa ali, pode ser esse teu que tu estava usando, ou o Avozon é uma boa opção também. Também Como? posso intercalar, tipo, um dia usar o Avazon e o Pode, outro Bepantol. pode sim. Pode usar, pode intercalar. As minhas pacientes, geralmente, elas usam sempre o mesmo, que é um que eu já estou acostumada a usar e elas têm uma boa resposta, tá? Mas, assim, poderia intercalar. Tá. E, eu acho que é isso. A gente, na hora que caiu, a gente estava falando. Ah, uma dúvida. Esse neutro da Granado é aquele amarelinho? É, o amarelinho, exato. Tá. É uma boa opção. Serina, né? Isso, exato, sabonete de glicerina. Tá bom. Muito obrigada pela tua pergunta. Obrigada. Boa Parabéns. noite. Boa noite. Obrigada, tchau. Tchau. Para sair é só clicar no xizinho. Ó, então vamos lá. Deixa eu ver quem que é agora. É Cláudia Moreira. Já aceitei aqui. É só entrar e fazer a tua pergunta. Tudo Oi, boa noite, bem? doutora. Tudo Da bem? onde que tu fala? É de São José dos Campos mesmo, doutora. Ah, que legal. E qual que é a tua pergunta? Eu descobri há uns 6 meses, desde agosto, que eu tô com HPV de alto risco, oncogênico. Acho que tem aquelas numerações, né? E eu fiz a composcopia, vulvoscopia, e deu a lesão no colo do útero, né? E aí a minha médica pediu para mim estar investigando melhor, tá fazendo os preventivos de cada 6 meses, mas a minha dúvida, na verdade, é sobre os tratamentos, para ver se eu elimino a lesão, porque deu somente uma lesão. Aí eu queria saber sobre os tratamentos, o que é mais indicado, né? E qual que foi a lesão que deu no teu exame? Então, aqui que mostra, fala só sobre a lesão do colo uterino, 12 horas, não sei se é 12. Aí fala que é um fragmento irregular de tecido, aí tem a medição, 0,4 por 0,3, 0,1, granuloso, castanho amarelado, e a consistência dela é elástica. Aí ele só pede para estar solicitando um exame histológico, mas não fala que tipo. Então, Eu porque fiz pelo CIPAR. e aí, qual que foi o diagnóstico embaixo? Não tem escrito? Só falou HPV de alto risco. Uhum. Ah, o diagnóstico é amostra constituída na sua totalidade por material mucoide com raras células inflamatórias de permeio. Uhum. E aí não tem nada. Porque assim, ó, na colposcopia, que é aquele exame que olha o colo do útero coleteralmente, a gente Sim. descreve ali como é que é a lesão, a gente biopsia, tira um pedacinho e manda para exame. E aí no laudo vem escrito qual que é a lesão, se é uma lesão grau 1, uma lesão grau 2, uma Ah, lesão grau 3. Então, geralmente vem escrito neoplasia intraepitelial cervical, quando é no colo, né, que é o caso tá. aqui, grau 1, grau 2, grau 3. E é isso que vai definir qual que é o tratamento Hum, que vai ser feito. Então, tem que ver o que que deu no resultado da biópsia, se isso já é a descrição
exame anatomopatológico, que é a análise Tá. A biópsia é o quê? É tirar um pedacinho no exame da colposcopia e mandar para exame. Quando chegar lá no laboratório, eles vão pegar esse pedacinho que foi retirado e vão fatiar, olhar no microscópio e tudo mais, que é para fazer o exame anatomopatológico, que é a avaliação do pedacinho que foi biopsiado. E Tá. aí, ali é que vem o laudo dizendo qual que é o grau da lesão. E a partir disso, a gente Ah, define o tratamento. Então, se for um grau inicial, a gente, por exemplo, um grau 1, dá para fazer acompanhamento de 6 em 6 meses, por até 2 anos, ou a gente trata, a gente faz um laser e destrói a lesão. Hoje, por exemplo, tive um então é só dia a partir daí, então, que eu consigo. definir. Então é melhor refazer, então, o É, exame. teria que ver, levar para o ginecologista que pediu, enfim, e Aham. ver o que deu no laudo, porque às vezes Tá. fica difícil para a pessoa interpretar e aí o médico vai te dizer, olha, deu tal coisa. Se for uma lesão grau 1, a gente pode fazer um laser para destruir a lesão. Se for uma lesão grau 2 ou 3, em geral a gente faz cirurgia de CAF para tirar o pedacinho do Ah, colo do útero que está com a lesão, que é a cirurgia da alta frequência, também chamada DZT, eczérese de zona de transformação anormal. Então, tem que ver o que deu no laudo da biópsia. então, nesses três casos, seria esse tratamento que você falou do laser, ou se não, CAF. Não Ou existe acompanhar. tratamento, tipo, pomada, essas coisas assim, não. Para a lesão causada pelo vírus do HPV, não. Tá, Ou acompanha ou trata, dependendo do grau da lesão e do contexto, assim, do quanto tempo que tá com a lesão e tudo mais. tá. E a questão da vacina, realmente é importante estar tomando, né? Isso. A vacina, ela não é terapêutica. O que é isso? Ela não trata a lesão que a pessoa já tem. Tá. Ela serve para diminuir as chances de novas lesões. Então, vamos supor que tu vai fazer um tratamento da lesão, tratou a lesão, aí vale muito a pena vacinar para diminuir a chance de ter uma nova lesão. Ah, tá. Mas então, assim, como eu descobri por agora, então é vantajoso tomar a vacina. Sim, a vacina vale a pena. Ela Tá. não vai tratar a lesão que tu já tem, mas ela vai te ajudar a não ter novas lesões. E não ter câncer futuramente. Isso vai depender do tratamento da lesão que tu tem. Porque Tá. ter um HPV não é uma doença, ele é um marcador de risco. A Sim. doença é a lesão. O risco todo não é do vírus, é da lesão. Então, no momento que tem uma lesão, precisa resolver a lesão, entendeu? Então, quando a gente vê ali, tem um protocolo até da OMS, pensando em redução de câncer de colo de útero no mundo, o que se fala? Tratamento das lesões que podem evoluir para câncer. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Parece que a conexão aqui não está muito boa. Escrevam aqui para mim no chat, que daí eu sei se estão conseguindo me ouvir, se é a minha conexão que está ruim, o que está acontecendo. Enquanto isso, eu vou chamar outra pessoa aqui, que eu acho que aqui está falhando. Estão me ouvindo? Tá, então a minha conexão tá boa. Ó, aqui como tá rodando, eu vou chamar outra pessoa. Enquanto isso. Agora aqui é a vez da Ingrid. Ingrid, eu já aceitei. É só entrar e fazer a tua pergunta. Tudo bem? Olá, tudo bom? E aí, qual que é a tua pergunta? Da onde que tu fala? Eu sou Ingrid, eu sou do Pará Hum, e a minha dúvida acontece que eu cheguei a fazer uma colposcopia, só questão mesmo de rotina, porque todo ano eu faço e a médica falou que tinha dado iodo positivo na vagina. E aí eu cheguei a fazer a biópsia e quando veio o resultado da biópsia, veio o Colpite
inespecífica. Tudo bem. Ah, só que assim, o que que acontece? Depois desse processo da biópsia, ainda continuo sentindo alguns incômodos que eu senti anteriormente. Aí a médica, na época, ela só me passou um creme vaginal e um polivitamínico Tríade Mulher. E aí eu sinto, às vezes, um incômodo após a relação sexual, como se tivesse, assim, umas fisgadas na parte posterior da vagina. E aí eu não sei se seria necessário eu fazer novamente, eu fiz, na verdade, uma colposcopia novamente, agora em janeiro, e deu normal. E eu fiz o Papa Nicolau e deu novamente, que é de forma recorrente, que sempre aparece inflamação. Aí eu não sei dizer, tipo, o que fazer quanto a isso. Tá. E qual que é a tua pergunta? Se é necessário, tipo, eu repetir a colposcopia com essa mesma médica que identificou essa possível infecção, que ela colocou que era sugestiva a HPV. E aí, na minha biópsia deu que era uma pulpite, que é uma inflamação, né, da região. E aí eu acabei fazendo uma colposcopia com outro médico. Aí eu não sei se no caso é necessário repetir uma colposcopia com a mesma pessoa ou se no caso eu posso assim desconsiderar. E aí a tua dúvida é se tu tá com HPV ou não, é isso? Na verdade porque assim eu vi nos seus vídeos que o mais ideal é fazer aquele exame da detecção e genotipagem, né? Porque assim, ó, se a dúvida for se tá com vírus ou não, o exame que vai te responder a tua pergunta é uma pesquisa de HPV. Sim. E aí, entre as exames de pesquisa de HPV, a gente tem captura híbrida e tem PCR, também chamada de genotipagem. Entre esses dois, o PCR, que é a mesma coisa que genotipagem, é o melhor, ele é mais sensível, tá? Sim. Então, esse é o exame que vai te responder a tua pergunta, se tá com o vírus ou não, certo? Sim. Porque assim, Certo. colpite é normal vir quando a gente biopsia, então a gente fez o exame lá da colposcopia, que é aquele exame que olha o colo do útero com a lente de aumento, aplica os líquidos. Esse é um exame para nos guiar, para a gente saber onde é que a gente vai biopsiar. Se tem lesão ou não, quem vai nos dar essa resposta é a biópsia. Então, se na tua biópsia veio colpite é normal. Sim. É um diagnóstico normal, entendeu? Então, para Entendi. saber se tem o vírus ou não, tem que fazer uma pesquisa de HPV. Ok. Então, respondida a minha pergunta. Obrigada. Obrigada pela pergunta. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau. Para Tchau. sair é só clicar no X. Pronto. Vamos lá, então, vamos para próxima participante. Agora aqui a vez da Ana Rosa. Ana Rosa, eu já tentei. Só fazer tua pergunta. Tudo bem? Da onde que tu fala? Tá conseguindo me ouvir? Ana Rosa? Tá Oi, conseguindo sim, me ouvir? sim, Da onde é que tu fala? da Bahia. E qual que é a tua pergunta? A minha pergunta é que eu também fui diagnosticada com líquen e não tem muita coceira, mas eu tô sentindo que tá diminuindo os lábios, né? E a minha médica entrou com tratamento de hormônio, base de hormônio, só que eu sangrei. E aí ela pediu uma nova transvaginal com Doppler. E nesse transvaginal foi diagnosticado que eu tenho o médico não soube, né, dizer exatamente o que eu tenho dentro do endométrio. Aí eu estou aguardando fazer um outro, como chama aquele outro que faz pelo endométrio? É a esteroscopia? É, isso. Estou aguardando fazer esse daí. E aí eu vi que você falou sobre os tratamentos para voltar
as funções, né, da vulva. Eu estou sentindo que o meu pequeno lábio já está diminuindo bastante. E eu queria saber a sua opinião, qual o melhor tratamento nesse caso. Olha, o tratamento inicial que a gente costuma fazer para líquen é o seguinte: corticoide, que é o básico, o hormônio Sim, local força. ali na vagina, que ajuda, tá? E laser, Uhum, porque o laser melhora muito a qualidade da pele. Então, melhora aquela atrofia, ele ajuda a parar a evolução da doença, não vai fazer uhum, regredir o que já foi, tá? uhum. Assim, tem algumas pacientes que a gente vê que melhora muito, até consegue soltar um pouco o pequeno lábio e tudo mais. Quando a gente quer voltar à anatomia, tem casos que dá e tem casos que não dá. Mas, por exemplo, o clitóris está encarcerado, ele está fechadinho, que é uma coisa que pode acontecer, aí a gente faz cirurgia mesmo. Cirurgia Certo. para tirar essa fimose ali do capuz do clitóris. Descolar o pequeno Uhum, lábio, dá para descolar? Dá. Dá para descolar com laser, é um procedimento cirúrgico, pode voltar, tá? Depende muito de como são, então, esses cuidados pós-operatórios. Assim, o básico para começar, o que a gente costuma fazer é isso: é ajustar o tratamento, então, com pomada de corticoide, com hidratação na vulva, e aí é um óleo de hidratação, o hormônio local ali no canal vaginal e tratamento com laser. Geralmente a gente faz 3 sessões, uma a cada 30 dias, de laser de CO2 fracionado, que melhora muito a qualidade da pele, do líquen. uhum. E a pomada, a corticóide tem que usar direto? Não, Todos os dias? não, Não, né? geralmente o que a gente faz é redução gradual dependendo dos sintomas da paciente. Então, Uhum, eu costumo usar, tem duas que se usa mais, que é clobetasol e mometasona. Eu acabo usando mais a mometasona porque dá menos efeito colateral, dá menos atrofia, que é o grande problema do líquen, que ele vai do líquen e do uso do corticoide, ele vai atrofiando a pele, né? Então, sim. dependendo da necessidade da paciente, normalmente a gente começa com toda noite por 30 noites e vai reduzindo Uhum, gradualmente. Depois dias alternados, depois 2 vezes por uhum. semana, depois 1 vez por semana, né? E aumentando os dias que passa, então, o óleo hidratante. Nos dias que não passar o corticoide, vai fazer essa hidratação da vulva, tá? Qual é o E óleo? Na hora que eu entrei, eu vi que você estava falando falando sobre para uma outra isso, né? paciente. Tem vários que Só pode que não ser, consegui. tem vários que pode ser utilizado, tá? Ah, O que eu uso bastante é o Avozon, que é um óleo de abacate ozonizado. Poderia ah, ser outros, poderia ser Bepantol também. Eu tenho ah, bastante paciente que está usando Avozon e que tem uma boa resposta. Elas gostam certo. bastante. Então, é Uhum, uma alternativa. certo. E com relação a esse sangramento, ela pediu para suspender até fazer essa vídeo, esse outro exame que eu esqueci o O nome. Aí ela hormônio, pediu para suspender o hormônio, isso, por isso, ele ter sangrado, ela pediu para suspender tá certo. e tem que esperar então, né? Se tá na menopausa, tá com Uhum, endométrio espessado, tá tô. grosso no ultrassom, aí precisa Uhum, investigar, fazer uma esteroscopia, que é aquela câmera que olha dentro do útero, para ver se tem algum pólipo, alguma coisa que justifique esse sangramento, né? É, Precisa no, investigar. nessa transvaginal foi descartado o pólipo, né? Na anterior deu a sugestão de pólipo no endométrio. Aí quando eu fiz essa outra transvaginal com Doppler, foi descartado. Por isso que ele também pediu para fazer esse daí. Sim, Então tem tem que que fazer. fazer, né, doutora, de qualquer forma. Seria Tá bom. bom, é mais seguro para ti, né? Uhum. Tá bom, então. Muito obrigada, viu? Foi um prazer falar com você. Obrigada pela tua pergunta. Boa Tá? noite. Boa noite, um abraço. Um abraço. Para sair é só clicar no xizinho, Tá. tá bom? Tá, então vamos chamar aqui outra pessoa. Deixa eu anotar aqui. Vamos ver aqui quem que é agora. Agora, vez da Carla. Carla, já aceitei. Só entrar e fazer a tua pergunta.
Tudo bem? Da onde que tu fala? Oi, tudo bom? Eu sou de Santa Catarina. E qual que é a tua pergunta, Carla? É assim, ó, em abril do ano passado, eu fiz um transvaginal para ver se o DIU estava no lugar, né? E nele apareceu uma presença de varizes pélvicas. E eu levei para a médica, ela não era ginecologista, né? Eu levei todos os outros exames que eu tinha feito e ela só olhou ali e não falou, né, o que que seria. Daí eu queria saber o que que poderia ser. Varizes pélvicas no ultrassom, isso? Isso. A grande maioria das vezes não é nada, a gente não faz nada, tá? Tem algumas coisas falando que poderia dar dor pélvica e tudo mais, mas é muito inespecífico, até porque várias coisas poderiam dar dor pélvica. Então, por exemplo, endometriose, adenomiose, infecção ginecológica. Quando é um achado isolado de varizes pélvicas, em geral a gente não faz nada, a gente só acompanha e vê o que está acontecendo, o que a paciente tem de clínica, o que tem de sintomas, tá? Geralmente é isso. Não discutei. Eu acho que falhou a tua conexão. Então, varizes pélvicas é um achado de exame. A gente vê isso no exame, em geral não se faz nada, só se acompanha, tá? Porque é completamente inespecífico, ou seja, a pessoa tá com dor, é por causa das varizes pélvicas. Várias coisas poderiam dar dor na pelve. Por exemplo, endometriose, adenomiose, uma infecção ginecológica. Então precisa descartar outras causas. O teu DIU é qual? É o de cobre. Tá. Por exemplo, o próprio DIU de cobre poderia dar cólica e aumento do sangramento vaginal. Muito comum. Isso é um efeito do DIU. O que a gente faz é trocar. Se isso está incomodando a paciente, trocar por um DIU hormonal, que vai Uhum. diminuir o sangramento, diminuir a cólica e tudo mais, né? Muita cólica e tem muito sangramento também. E tem os sangramentos durante o mês, assim, sabe? De vez em quando vem, claro que não é como uma menstruação, né? Mas vem escapes de sangue, assim, de vez em quando durante o mês. Várias vezes até, sabe? Pode vir. E isso eu não posso te dizer que é do DIU. O que eu posso te dizer que é do DIU é aumento de cólica e sangramento. Isso pode acontecer com DIU de cobre. Sangramento interciclo, que é no meio das menstruações, precisa investigar a infecção ginecológica. Clamídia, Neisseria, enfim, algumas bactérias que poderiam dar inflamação na parte de dentro do útero. E aí, se a gente não tem acesso a fazer esse tipo de exame, que é um exame simples que pode fazer junto com o preventivo, correto? Poderia fazer um tratamento com antibiótico. Então, um ciclo de antibiótico, de doxiciclina, que é um que a gente usa para tratar a endometrite, que é a inflamação da parte de dentro do útero, em 14, 21 dias, vai depender do esquema. A gente faz isso e vê se melhora o sangramento interciclo entre uma menstruação e outra, né? Agora, o cólica e aumento de sangramento, mais provável que seja por causa do DIU, de cobre, do que das varizes pélvicas. Uhum. Daí, sobre a endometriose, doutora, eu tenho uma dor que faz acho que uns 4 meses, assim, constante no quadril, mais do lado esquerdo. Daí, eu pesquisando, porque a médica só me pediu exames de rins, achando que poderia ser pedra nos rins, mas eu não tenho nenhum outro sintoma, é só essa dor, além do sangramento, né? Essa dor, assim, constante no osso do quadril, sabe? Do lado esquerdo. Daí a gente pesquisa ali, poderia ser uma endometriose, poderia ser A tua dor é só no período pré-menstrual e menstrual ou é o mês inteiro? constante. E piora, claro que quando eu tô sentada, né, ou no levantar, piora a dor. Tem vezes assim que eu não consigo caminhar de dor, mas depois ao longo do dia vai passando e à noite também piora um pouquinho. Mas é só de um lado, eu sinto que é só do lado esquerdo. O mais provável é que seja osteomuscular, que seja não seja de endometriose, porque a dor da endometriose, ela tem uma característica que ela piora no período pré-menstrual e menstrual, né? Uhum. Porque qual que é a endometriose?
É o mesmo sangue que sai pela vagina, que volta pelas trompas, cai dentro da barriga e aí causa toda essa inflamação. E aí o tratamento é bloquear a menstruação, seja com DIU hormonal, seja com Planon, né? Seja até com anticoncepcional. E é isso que vai melhorar a dor. Então, mas pela característica da dor, a tua dor é mais para osteomuscular do que para endometriose. Tá certo, então. Tá bom? Tá Obrigada bom. pela tua pergunta. Obrigada também. Boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau. Vamos chamar aqui então agora a Irisnet. Irisnet, eu já aceitei, é só entrar e fazer a tua pergunta. Tudo bem? Da onde que tu fala? São Paulo, da Zona Leste. E qual que é a tua pergunta? Então, doutora, eu tenho 3 perguntas para fazer para a senhora. Vamos lá. Eu descobri que eu estava com a NIC 3, inclusive até entrei uma vez no seu canal, a senhora me explicou o que que era. E aí eu descobri a NIC 3, aí eu fiz uma CAF em setembro. Aí eu fiz a CAF, a doutora falou que depois eu ia... Quando a gente faz a CAF, ela vai pro laudo para poder biopsiar, né? Aí eu fui lá com 2 meses depois da cirurgia, falou que eu teria que ficar 2 meses sem ter relação, que ela disse que não podia, depois da CAF. Aí ela falou que deu Magis livre. Só que ela não me explicou direito, ela só falou que deu Magis livre. Mas eu queria que ela me explicasse assim, Magis livre, se a lesão saiu toda, se não tem mais lesão. Aí ela só falou assim que tava tudo bem. Margens livres é que a lesão saiu inteira. Porque quando não saiu, vem escrito margens comprometidas. Sei. Mas aí tudo bem. Aí depois eu fui pesquisar na internet, nas suas lives, aí eu fiquei mais tranquila. Só que aí ela falou que eu só poderia engravidar daqui a 2 anos. Tudo bem. Aí, como eu tinha parado a minha injeção, aí eu perguntei para ela se eu poderia continuar ainda tomando a minha injeção. Ela falou que poderia. Eu já tomava ela já há 2 anos, eu falei, eu vou começar a tomar novamente. Aí eu tomei, aí quando foi agora para me tomar agora em janeiro, a menstruação não veio. Aí eu fui procurar um médico, aí o médico falou para mim que eu estava grávida. Com 4 meses da CAF. Aí eu fui e falei assim, ela perguntou se estava feliz, eu falei que não, porque eu só tinha 4 meses que eu tinha feito uma CAF e que do nada ela me falou que eu estava grávida, sendo que eu tinha tomado injeção em dezembro e eu ia tomar agora em janeiro. Aí ela falou que eu estou grávida com uma gravidez de alto risco e ela só disse isso, só que eu fiquei preocupada, digo, de alto risco como? O que vai acontecer? O que pode acontecer? Mas por que é a gestação de alto risco? Por causa da cirurgia da CAF ou teve mais algum motivo? Ela disse que é por conta de que eu tô com poucos tempo que fiz a CAF. Sim. E daí tu quer saber por que ele é alto risco, é isso? Assim, ó, o que acontece? O ideal, depois da cirurgia de CAF, é esperar pelo menos 1 ano para engravidar. Por quê? Porque existe um risco de trabalho de parto prematuro, porque o colo do útero fica um pouco mais curto, tá? Esse risco é para grandes prematuras. O que é isso? É bebês com mais de 34 semanas, ou seja, geralmente são bebês que não precisam de UTI, que eles têm um bom peso, pesa mais do que 2 quilos. Então, na grande maioria das vezes, vai tudo bem. O que tem que fazer no teu caso? Quando chegar lá com 22 semanas, que é geralmente quando faz o ultrassom morfológico, segundo trimestre, tem que fazer um ultrassom, que já teria que fazer em qualquer gestação, para medir o comprimento do colo do útero, para ver se ele está com menos do que 2,5 centímetros ou se está com mais do que 2,5 centímetros. Porque isso vai estimar o teu risco de trabalho de parto prematuro, entendeu? Se ele tiver maior do que 2,5, esse risco é menor. E aí vai acompanhar isso, basicamente, tá? Para ver se tem que tomar alguma providência. Então, mas aí, tipo assim, eu não sei se corre o risco, tipo assim, como ela disse que deu Magis livre, eu não sei se o vírus saiu, ou se eu continuo com o vírus, ou se a criança pode ter o risco de pegar o vírus do HPV. Aí ela me falou. Entendi. Assim,
A cirurgia da CAF, a gente trata a lesão, a gente não trata o vírus. O vírus vai depender da tua imunidade para ver se vai eliminar ou não. Tem algumas coisas que a gente faz para ajudar no processo, por exemplo, vacina, vitaminas e tudo mais. O que se sabe? Que 6 meses pós a cirurgia de CAF, 80% das mulheres já eliminaram o vírus, 20% não. Então, quanto mais tempo passa, maior é a chance de teu corpo eliminar o vírus. Durante a gestação, a gente, na verdade, não tem muito o que fazer. Então, a gente não costuma ficar fazendo exame de pesquisa de HPV, preventivo, colposcopia, tá? Geralmente, a gente vai fazer lá 90 dias pós-parto. Por quê? Porque não tem muito o que fazer nesse período, como deu margens livres, o que a gente faz é cuidar da gestação. Quanto ao risco de transmissão do HPV para o bebê, ele existe sim, tá? Ele é maior se a pessoa tiver com verrugas, tá? Depois se tiver com lesão subclínica, depois que se não tiver nada e só tiver a presença do vírus. E ele pode acontecer, inclusive no líquido amniótico, porém esse risco maior de transmissão é maior no parto normal do que na cesárea. Apesar disso, não existe uma recomendação de que a pessoa tem que fazer cesárea, que não pode fazer parto, não tem nada nesse sentido, tá? Tem uma live que eu fiz até só sobre HPV e gestação e o que os estudos mostram. Mesmo os bebês que se contaminam com o vírus, a grande maioria das vezes eles eliminam o vírus nos primeiros 6 meses, tá? Quando dá alguma coisa no bebê, o mais importante, na verdade, seriam as mulheres que estão com verrugas, porque o risco é maior de dar condilomas, verrugas nas cordas vocais do bebê, que é uma doença muito rara, mas quando acontece é muito grave, tá? Então, assim, no teu caso, o risco pro bebê em si é muito baixo. Entendi. Aí, como eu tava com o Papa Nicolau marcado para fazer, então eu não posso fazer por conta da gestação. Poder, tu pode, tá? É que geralmente a gente não faz, assim, pode fazer o preventivo, pode fazer pesquisa do HPV, é que geralmente a gente posterga porque não tem muito o que fazer agora nesse período. Sim. Aí, tipo, eu tô com 6 semanas e 3 dias. Aí, o que acontece? Eu tive um sangramento ontem, aí eu fui no hospital. Aí eles bateram um ultrassom, eles falaram que é normal. E ele falou que estava tudo normal, que não tinha descolamento de placenta, que o colo do meu útero era muito grande. Aí eu fiquei mais tranquila, porque como a doutora falou que tirou um pedaço do colo do útero, só que ela disse que não tirou muito, porque ela só tirou onde estava lesionado, ele falou que eu ainda tenho muito colo de útero. Ótimo. Mas ele falou que estava tudo bem, que eu não precisava me preocupar. Geralmente, quando a gente faz a cirurgia, a gente toma o cuidado do quê? De usar a alça adequada para o tamanho da lesão, né? Para tirar tudo que precisa ser tirado e não sobrar lesão, mas também não tirar em excesso, principalmente em mulheres que pretendem engravidar novamente. Sim. Então, nesse caso, quando dá margens livre, foi tirado toda a lesão, isso aí eu já tirei minha dúvida. E as outras também eu tirei. Obrigada pela tua pergunta. Obrigada, senhora. Boa noite. Boa noite. Para ser, é só clicar no xizinho aqui. Gente, vou encerrar então a live de hoje. Muito obrigada para quem participou, mandou sua pergunta. Para quem não conseguiu participar, na segunda semana do mês nós temos a live Caixinha de Perguntas, que eu abro a caixinha aqui no Instagram e respondo numa live no YouTube. Depois a gente publica em todas as redes também. Então vai ter oportunidade ali de estar mandando sua pergunta por escrito e eu respondo então na live da segunda semana do mês. Depois, na última semana do mês, temos de novo a live de perguntas e respostas ao vivo. Obrigada e boa noite.